Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 6, o versículo 17 a 20. Antes de eu ler, eu queria dar um aviso aqui. O irmão Claudiano, Léo, pede oração pela sua esposa que está enferma. Hebreus 6, capítulo 6, versículo 17 a 20. Que diz assim: queremos mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, que nos refugiamos nele para tomar posse da herança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai, para que Tu me use para que a palavra que Tu tenhas para o Teu povo, que venha nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu queria ministrar um pouco sobre esperança. Todos os dias eu estou encontrando gente, e eu sei que tem milhares de pessoas no mundo fazendo a mesma pergunta que eu sempre ouvindo. Vale a pena viver? Vale a pena continuar? Ainda há esperança? Isso eu já escutei muito, como eu sei que você já encontrou de alguém. E nós queremos, nessa noite, dizer a vocês que essa esperança, ela nunca morre. Quantos a gente encontra por aí, né? À mesa de um médico com doença, passando dificuldades financeiras, às vezes com problema com cônjuges, com seus filhos, e às vezes fica tão assim, cheio de problema, e não procurou o local certo, que ele pergunta: vale a pena essa luta toda? Às vezes você pega o seu extrato bancário e você vê lá embaixo, e você precisando de tanto mais. Você pode aguentar 40 dias sem comer. Você pode aguentar 3 dias sem tomar água. 8 minutos sem oxigênio. Mas a esperança é essencial. Sem a esperança não há sentido na vida. Tudo que vamos fazer
tudo o que queremos, nós temos esperança de que vai acontecer, do que vamos alcançar ou galgar aquilo que estamos querendo. A esperança é essencial na vida de todos. A esperança é esperar com confiança. A esperança é um produto escasso nessa época. Sabe por quê? Porque as pessoas, às vezes, gostam de se enganar. Quantas propagandas nós vemos na televisão, alguém te telefonando e tu acreditando. Você fazendo visita, às vezes, em locais que te prometem te levar o presente que você pode melhorar de vida. E às vezes essas coisas enganosas estão levando muita gente ao engano. Nós precisamos ter os pés firmes, para que a gente não possa ser enganado, para que a gente não possa dizer, porque estou tão cansado, eu não quero mais viver, eu não vou ter mais esperança em nada que não está acontecendo. Eu encontrei com 2 amigos e eles estavam muito alegres porque iam fazer uma visita a um local que ele disse, a minha prosperidade vai estar ali. Oh, queridos, às vezes, essas promessas feitas para aqueles que gostam de ser enganados, eles não estão sendo enganados, eles gostam de ser enganados. Porque hoje nós vivemos em época de conhecimento. Nós sabemos de tudo. Não há nada que possa esconder de nós, a não ser quando a gente queira que as coisas não sejam claras para as nossas vidas. E às vezes acaba dizendo, as pessoas decepcionadas porque não aconteceu as coisas. E não existe uma coisa pior do que a decepção. Você certo do que vai resolver algo, com aquela esperança que as coisas vão acontecer. E você não acontece em sua vida. E a decepção, ela é bem maior. Alguém já disse que a esperança é a última que morre. E eu digo que é mentira isso. Mas a esperança não pode morrer. Porque a esperança é quem nos dá fôlego para viver. Já pensou se tira a esperança da vida de cada um? Você tem uma esperança. Eu tenho esperança que eu vou ser salvo com Cristo Jesus. Aí é uma esperança segura. Aí é uma esperança de verdade. Mas eu tenho esperança do que vou tirar amanhã na cena, do que vou ser rico, passando por cima de tudo. E aí, eu vou ser decepcionado. Cada vez mais. Eu vou dividir isso em 3 pontos, para que vocês possam entender um pouco disso. Tem propósito para viver? Esse é o primeiro ponto. Que está no versículo 17, que diz, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Amém, igreja? Para com os herdeiros da promessa. A primeira grande dificuldade para o ser humano, quando a vida perde o sentido, é quando a vida perde o sentido.
E para muita gente por aí, a vida perdeu o sentido. Para muita gente por aí, ele se desgovernou, como um carro em velocidade quando fica sem ser governado. São essas pessoas que estão sem direção. É entender por quê ele não deu certo como as outras pessoas. Às vezes você quer se comparar. Por que é que um está tão bem, fazendo a mesma coisa que eu, e eu não cheguei lá? Você quer comparar a sua vida com a do outro. Você não pode comparar nada. Você tem que viver com a esperança do que você vai chegar lá. Mas, pastor, depende de quem? De você. Depende das suas escolhas. Depende de como você está fazendo as coisas. Depende de como você quer as coisas de Deus, sem conversar com Ele, sem esperar a vontade dEle. Tudo isso são coisas que acontecem com a permissão de Deus. Nada é como nós queremos, mas sim como Deus quer. Como a irmã estava orando no começo e disse: Deus é Deus. Nós, sem Deus, não somos nada, mas Deus sem nós é Deus. E às vezes nós não tomamos uma direção certa e ficamos com a esperança falsa. Nós temos que ter uma esperança verdadeira, seguindo o caminho. Jó. Essa era a certeza de Jó. 42:2, Jó diz o seguinte: sei que tudo podes e que nenhum propósito teu se pode impedir. Então nós conhecemos a história de Jó. Nós vimos quanto Jó obedecia a Deus. Nós vimos quanto Jó tinha fé em Deus. Nós vimos quanto Jó tinha esperança do que Deus não ia abandonar ele. Essa é a esperança verdadeira. Eu tenho a esperança do que Deus não vai me abandonar. E isso nós vemos aqui, quando Jó diz isso. E Paulo fala: todas as coisas cooperam para o bem. Mas às vezes, a nossa esperança, ela não está bem posta. A nossa esperança é uma esperança falsa. Aí nós começamos a não conseguir aquilo que desejamos ser, que desejamos ter, que desejamos chegar. Nós precisamos ter uma esperança verdadeira. E para você ter a esperança verdadeira, tem que ser com Cristo Jesus. Às vezes, nós acordamos assim uma segunda-feira, triste, cansado, como se a gente estivesse saindo da senzala, todo quebrado. Que esperança louca é essa? Vamos levantar, vamos viver, vamos estar de cabeça erguida, vamos seguir o caminho, porque
A esperança com Cristo é a verdadeira. Às vezes, nós confiamos tanto em algo que vamos fazer com os outros. Às vezes, nós confiamos tanto em pessoas que não vale a pena nem você confiar. Eu costumo dizer sempre isso. Não entregamos a Deus aquilo que vamos fazer. Aí quando a gente se esborracha lá na frente, aí diz, mas Senhor, eu levei uma queda grande. Mas você levou a queda grande porque é desobediente. É como dizia meu avô, é mal ouvido. Porque se você for obediente a Deus, você não vive levando essas quedas. Jesus disse, nesse mundo, repete aí, igreja, nesse mundo, então em Jesus somos vencedor. Mas às vezes nós não olhamos assim, nós agimos de outra maneira. É aí aonde nós nos damos mal. É aí aonde as coisas não acontecem. É aí aonde você fica fazendo comparação com os outros. É aí que a sua família, que a sua vida, os seus filhos, nada dá certo. O seu emprego, nada dá certo. Porque você não está firme em Jesus. Ah, pastor, eu estou firme em Jesus, mas eu tenho passado uma dificuldade. Mas tu está firme em Jesus, tem passado dificuldade. Mas eu tenho certeza, como Jesus está contigo, e tu vai passando, vai suprindo a tua vida, a tua necessidade, a tua saúde, a tua família. Porque Ele não vai me deixar, nem deixar nenhum de vocês, a qual a gente fez um compromisso com Ele. O Filho de Deus, quando desceu aqui, que foi para a cruz, para remir os pecados de cada um, ali foi um preço muito alto. E essa esperança que eu tenho certeza que a igreja tem da nossa salvação, pela vinda de Cristo Jesus aqui. Como o Pai cuida de nós. Como o Pai escolhe cada um de nós e cuida em tudo. E nós, todo dia, temos um exemplo da Bíblia, da vida de Jesus, do que Deus fez pelo povo, do que Deus faz hoje, do que Deus vai fazer. Nós vemos isso. É como tem uma frase que diz que cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. E nessa noite, eu quero que vocês comecem cada vez mais a abrir seus olhos para que sua esperança que você tem aconteça. Não deixe se enganar. Não deixe as coisas ficar morna. Não deixe que a vida de vocês não siga em frente com a vontade de Deus. Segundo ponto, queridos. Corre para o refúgio que nunca se abala. Aí nós vamos chegar lá. No versículo 18 diz, nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu via o salmista, como ele era seguro das coisas que fazia.
Aí é que eu vejo como o salmista, ele dizia, vai ser assim porque eu estou nos pés do Senhor. Eu estou conversando com o Senhor sempre. Eu estou sempre ali aos seus pés. Aí diz, mas não deu coisa errada ainda para ele, deu. Mas aqueles que quiseram prejudicar ele, foi quem ficaram prejudicados. E ele é um grande exemplo para nós. Correr para o refúgio. Todo ser humano precisa de segurança. Todo ser humano precisa de segurança. Mas onde está o verdadeiro refúgio? Não há esperança sem um refúgio seguro. Não há. Sem um refúgio seguro, não há esperança. O autor de Hebreus fala de um refúgio onde encontremos a esperança e forte alento. Que refúgio é esse? Cristo é o refúgio da alma. É isso que no livro de Hebreus está falando. Cristo é o nosso refúgio. É o refúgio verdadeiro. É o único refúgio. Os outros refúgios podem existir, mas não são tão seguros. São um pouco falsos. Uma das mais inesquecíveis afirmações de Jesus aos seus discípulos, durante uma terrível tempestade, foi: não temas. Repita comigo, igreja. Não temas. Foi Jesus ali, diante daquilo tudo que estava acontecendo. E ele olhou para todos ali, bem tranquilo, e disse: não temas. E às vezes, com tão pouco, nós ficamos meio atordoados, meio sem saber as decisões que vamos tomar. E nós temos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu aceitei Jesus, fiz um compromisso com Jesus. Eu tenho certeza que eu estou no refúgio. E por que essa minha dúvida na vida? Por que essa reclamação na vida? Que esperança é essa que tu tem verdadeira? O salmista afirma, 46, 1 e 2, ele afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Amém, igreja? Não temeremos, porque Deus está conosco. Era essa a certeza, a esperança que Davi tinha. A esperança dele era segura. E ele sabia onde ia chegar, como chegou. Nós não podemos ficar em dúvida da nossa esperança. Venha para o refúgio, que nunca se abala. Venha a Cristo, Ele é o refúgio. Esse não se abala. Está acontecendo as guerras no mundo inteiro. Aí país grande como a Rússia, brigando com um país pequeno. O povo roubando os outros na rua. É falta de emprego, é falta de dinheiro, é mil coisas, é doença. Termina uma, começa do macaco, depois vem não sei o quê. E se a gente for botar isso na cabeça, onde vai nossa esperança? Vendo o mundo inteiro. Aí você me pergunta, tantos países no mundo, por que não chega em puto e diz: espera aí, tenha calma, você não pode fazer isso não. Ninguém vai lá. Fica todo mundo contra, mas parado.
Mas Deus, quando Ele quer, Ele faz a hora que Ele quer e como Ele quer. E com todo o poder. E não mente. É o verdadeiro que eu posso acreditar na minha esperança e entregar tudo. A minha família, a minha vida, o meu trabalho, o meu ministério, os meus filhos. Eu tenho que entregar a Deus. Às vezes vamos fazer alguma coisa, às vezes nós ficamos com tantas dúvidas. Nós precisamos é que nossa esperança ela seja mais segura. Quando você não souber o que fazer, vá para o refúgio de Cristo. Em terceiro lugar, finca a fé em Cristo, que é a âncora da alma. Versículo 19 diz: temo esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior. Para que serve uma âncora? Para parar um navio parado, para que ele não saia dali. Uma lancha, qualquer coisa. Mas se vier uma tempestade forte, aquela âncora não vale nada. O navio vira, sai do lugar. Depende da tempestade, pode isso acontecer. Mas a âncora com Cristo, pode vir o que vir. Nós estamos firmes. Essa é a nossa âncora verdadeira. Essa tempestade nenhuma vai nos derrubar. Nossa fé em Cristo é a âncora da alma e tem toda a utilidade nessa tempestade que pode acontecer em nossas vidas. Eu não falo nem a tempestade de vento nem de nada. Eu falo da tempestade, às vezes, do dia a dia que vem para nos derrubar. Às vezes uma morte de alguém que a gente quer muito bem, um emprego que perde, alguém nosso doente. Essas são as tempestades que acontecem conosco todo dia. Quando não é comigo, é com o pastor Messias, é com Solange, é com Kelly, é com qualquer um. Não acontece hoje comigo, mas pode acontecer com outro. Mas quando nós estamos firmes nessa âncora com Cristo, nada vai nos abalar. Nada vai nos abalar. Porque Cristo, Ele é o meu porto seguro. Além de o meu refúgio, Ele também é meu porto seguro. Nada temerei. Pode vir, mas nada temerei. Eu vou dizer um negócio aqui a vocês, mas vocês não riam da minha cara, não. Se vir uma onça, um leão para mim, eu digo, eu sei que eu vou morrer. Pronto, ele vem e vai morrer. Agora, se uma cobra aparecer aí, eu morro sem ela vir para cá. Não ria não, eu pedi para não rir. E todo dia até minha mulher ri de mim. Quando a gente está em Pernambuco, lá no Areeira, ela ri de mim. Já prestou atenção por aí, se não tem cobra? Quando ela não quer que eu esteja lá por dentro. Mas eu botei na minha cabeça, nada temerei, porque eu estou com Jesus, Ele vai me livrar. As cobras vão passar bem por longe. Eu estou ficando mais afoito, ela é testemunha, eu estou ficando mais afoito lá. Mas se não for assim, e não for verdadeiro, como vamos viver? Se a gente não tem a nossa esperança verdadeira. Onde você tem firmado sua âncora? Aonde? Muitas pessoas têm firmado sua âncora em circunstâncias de promessas.
Eu vi muito final de semana as promessas, vendo alguém falar. Quantas pessoas já não me ligou, me oferecendo ganho fácil? Você só vai aplicar isso aqui, mas vai ganhar tanto. Eu digo, é muito fácil. Eu não quero muito fácil assim, não. Quero mais difícil. Eu quero fazer alguma coisa. Deposite suas esperanças em mentira, não. Porque essas crenças ilimitadas não podem fazer nada por você. Às vezes na televisão, alguém que até quer falar de Deus e entra com mentira, eu fico prestando atenção. Senhor, tem de misericórdia. Porque quando eu vejo alguém do mundo querendo me fazer, me botar para trás, eu digo, vou orar por ele. Mas quando você vê um próprio irmão querendo lhe derrubar, aonde está a âncora desse irmão? Que esperança esse irmão tem na vida? Ou para oferecer a outro irmão? Nessa noite, eu queria, queridos, que às vezes nós precisamos de repensar muito em certas coisas da nossa vida, em esperança, em fé, em gratidão a Deus, em estar mais aos pés dele orando. Aí você vai ver se tudo isso acontecer, como a tua esperança é verdadeira. Como tu vai chegar aonde tu pensa que não chega. Porque essa é uma esperança verdadeira. Não precisamos estar nos enganando. Porque Deus mostra aqui na palavra dele. Ele mostra como devemos viver, como devemos fazer. Às vezes, essas crenças limitantes que estão impedindo de desfrutar o melhor de Deus. Às vezes nós começamos a mudar, deixar Deus de lado assim, é Deus, não é? E começa com outras coisas. E isso atrapalha com o nosso relacionamento com Deus. Às vezes não é nem tantas coisas, às vezes até o próprio dinheiro. Coisas que você está fazendo fora, que às vezes você está dando mais atenção, você está correndo mais atrás disso. E você está deixando Deus de lado. Nós estamos passando épocas, queridos, muito difíceis. Não precisa nem eu falar aqui não. Porque todos estão vivendo a época difícil que estamos vivendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E essa é a hora de aviso para nós cristãos. É um aviso para nós cristãos. Tenham cuidado. Nós temos que ter muito mais cuidado. Porque Deus não quer ninguém longe dele. Eu tenho certeza que Deus não quer banir nenhum irmão. Eu tenho certeza que Deus quer todos nós junto dele. Eu tenho certeza que Deus todo dia está ali como ele fez com aquele povo lá no Egito. Ele está conosco. Às vezes estamos passando em escuridão e ele está lá com a tocha de fogo lá para que a gente não fique naquela escuridão. Às vezes nós estamos em situação ruim para comprar as coisas. E ele está jogando de lá, abençoando a vida de cada um. Precisamos ter mais atenção com o nosso Pai, para que a nossa esperança esteja bem firmada.
Para concluir, queridos, quero encerrar essa palavra com uma citação de um poeta brasileiro que morreu no início do século XX, considerado crítico em suas metáforas sobre a morte. Foi Augusto dos Anjos. Preste atenção no que ele disse. A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vai-se o sonho nas asas da descrença e volta o sonho nas asas da esperança. É isso que nós devemos ter. Essa volta, não na descrença, mas na volta que volta, da esperança que Deus nos dá com abundância, pensamento bom, mas na presença do Senhor. Para viver acima da média na esperança, se apegue com Cristo, que é a única esperança que nunca morre. Jesus foi quem disse em Mateus 28, 20: Eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, igreja? É isso que Jesus disse, é isso que eu tenho certeza que Ele está conosco. Baixe sua cabeça, para que a gente possa orar. Se nessa noite, que no templo, tem alguém que queira aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que diga: eu tenho esperança do que Cristo me escolheu. Ou alguém que está fora do caminho e queira se reconciliar. Abra seu coração, porque Cristo está aqui de braços abertos para te receber. Nessa noite, nós precisamos cada vez mais ouvir da palavra e viver a palavra. Como não tem ninguém, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Pai, te agradecer, Pai, porque estamos juntos aqui. Essa foi uma permissão tua, Pai. E estamos aqui, Pai, com louvor, Pai. A tua palavra tu mandou para as tuas ovelhas, Pai, os teus filhos, Pai. Pai, nós estamos alegres e queremos, Pai, cada vez mais estar no teu pé, fazer um pacto melhor contigo, para que a nossa esperança seja verdadeira, Pai. Pai, a esse que pediu, Pai, oração para a esposa, Pai, que Deus esteja curando, Pai, a ele. A esse mês que foi de oração, Pai. Pai, nós entregamos em tua mão e sabemos só ti, Pai, pode resolver esses problemas, Pai. Por isso a nossa esperança é em ti, Pai. Nos dá uma semana, Pai, na tua presença, Pai. Nos dá uma semana, Pai, que seja, Pai, para a honra e glória do teu nome. Que tudo que formos fazer, Pai, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Livra, Pai, teus filhos dessas doenças que estão aparecendo, Pai. Livra, Pai, teus filhos de perca de emprego, de tanta coisa, Pai. Tu sabes o problema de cada um de nós, Pai. Por isso é que aqui, Pai, nós estamos te rogando, te pedindo, Pai, porque sabemos que em ti podemos confiar, que tu és o nosso refúgio.
E aí é onde queremos botar a nossa âncora, Pai, porque sabemos que é verdadeira, Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida, as consolações do Espírito Santo, desça sobre todo o seu povo na terra, agora e sempre. E a igreja diz...